Seja bem-vindo a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. O meu nome é Pedro Gonçalves e todas as semanas trago uma conversa ou mensagem que nos ajudem a desbloquear o nosso potencial e a tornar-nos cada vez mais completos. Como sempre, estou mesmo muito grato por estares desse lado e sem mais demoras, vamos a isso. Olá, espero que estejam bem e obrigado por estarem aqui em mais um episódio do Incompletamente, mais uma semana. Depois de um período de pausa, eu sei, peço desculpa, mas foi um período um pouco difícil para trás e para a frente e, portanto, aproveitei também para tirar umas férias e não queria gravar nada apressado ou que não fosse bem estruturado como eu vos queria entregar, por isso decidi realmente esperar essas 2 semanas para voltar aqui ao estúdio, para conseguir ter tudo direitinho e, portanto, estamos aqui mais uma semana, mais um episódio e no episódio de hoje vamos tentar responder a uma pergunta ou então tentar debater um pouco esta ideia que é possível então amarmos e estarmos apenas com uma pessoa para o resto da nossa vida? Olhando um pouco para trás, eu vejo que enquanto crescia, eu via muitos filmes e esses filmes tinham sempre uma espécie de uma mensagem ou uma ideia comum que era, para mim, era eu vou crescer, vou ser um príncipe e vou encontrar uma princesa que, em muitos dos casos, eu vou ter que a salvar, não é? Portanto, essa ideia de que a mulher precisa de ser salva pelo homem, não é? A princesa em apuros que tem que ser salva pelo príncipe. E, portanto, depois vamos casar e vamos viver felizes para sempre. E sei que não só eu, mas muitos de vós que estão a ouvir, cresceram com esta ideia romântica dos filmes. E depois, quando crescemos e quando chegamos a uma fase mais adulta, vemos que no mundo real as coisas vão acontecendo, a vida vai-nos acontecendo. As pessoas mudam de trabalho, mudam de cidade, surgem oportunidades a longa distância. Conhecemos pessoas que estão ainda muito apegadas aos ex-namorados. Muitos de nós estamos muito presos também às redes sociais e até achamos que tudo aquilo que nós vemos lá é melhor do que aquilo que nós temos. E nas redes sociais surgem imensas oportunidades diferentes, imensas pessoas diferentes que nos podem trazer coisas à nossa vida que nós achamos que vão ser coisas realmente boas ou coisas até melhores do que aquelas que já temos na nossa vida. E como eu estava a dizer há bocado, eu não sei se vocês se identificam, eu acho que muitos de vocês sim, mas eu cresci enquanto romântico devido aos filmes e às músicas que eu ouvia. Portanto, acreditar naquela ideia que existe o tal, não é? Que vamos encontrar aquela pessoa que vai ser a única pessoa e queremos uma relação mega romântica, cheia de surpresas e flores e prendas. Ou seja, nós compramos aquilo que Hollywood nos dá, não é? Nós acreditamos que o amor é aquilo que eles nos estão a vender, que eles nos estão a mostrar através desses meios. E até nós que consumimos muito a cultura americana, não é? Aquela ideia do baile de finalistas, encontrarmos a pessoa, aquela pessoa especial que vai resolver todos os nossos problemas da nossa vida. E depois quando nós paramos um pouco para pensar, quando paramos um segundo, vemos assim, espera, mas eu já tive relações que por fora pareciam isto, pareciam estas visões que eu tinha nestes filmes. Mas quando eu estava na relação, por dentro, ou seja, o que eu sentia na relação era completamente o oposto disto. Ou então até pensamos, espera, mas eu já tive várias relações que falharam e nessas várias relações houve várias vezes em que eu pensava que a pessoa era a tal, era essa pessoa, o tal, não é? Aquilo que nós achamos que vai ser a única pessoa para sempre. E afinal, não era. E nós vamos conhecendo também diversas formas de amor e do que é amar na nossa vida e ao nosso redor, com as pessoas com quem nos damos ou no que vemos nos mídia. Ou seja, temos pessoas que já estão juntas há imensos anos e que são infelizes. Temos pessoas que estão juntas há imensos anos e que são muito felizes. Temos pessoas que têm várias pessoas, amam várias pessoas ao mesmo tempo. E temos também pessoas que não conseguem ter nada sério com ninguém, não conseguem estar com ninguém, andam sempre a saltar de pessoa em pessoa. E surge aqui uma pergunta muito importante, que é, mas afinal, o que é o amor? E a verdade é que nós, primeiro, devíamos parar e definir o que é o amor para nós. O que é que nós queremos que o amor seja para nós? Para algumas pessoas o amor pode ser a história, os valores, a lealdade. Para outra pessoa o amor pode ser o desejo, a atração. E neste caso, no caso de ser desejo e atração, é bem provável que essa pessoa vá querer uma outra pessoa nova de X em X tempo, seja mensalmente ou anualmente. Ouvindo isto que eu estou a dizer, surge aquela pergunta que é, então eu não posso ter um amor com história, com valores, com lealdade e ao mesmo tempo viver esse desejo e essa atração? E eu não acho que se trate de uma dualidade. Eu não estou a dizer que numa relação longa, numa relação com história, com valores, com lealdade, que não exista desejo e que não exista atração.
O que eu acho é que este chamado desejo vai evoluir para uma coisa mais consciente, em que nós admiramos a pessoa, respeitamos a pessoa, estamos num ponto em que até já somos inspirados pela outra pessoa com quem estamos. E tudo isto vai ajudar na química, no desejo sexual, aquilo que vocês lhe quiserem chamar, o que quer que seja que vocês criem na vossa intimidade. Ou seja, o desejo não vai desaparecer, o desejo vai evoluir. Esse desejo vai-se aprofundar, vai se tornar uma coisa muito mais profunda. Não é o mesmo que aquele desejo explosivo e não saudável que muitas vezes sentimos no início das relações, quando é apenas uma coisa física. Quando vemos alguém e dizemos para nós, ok, eu quero isto, mas não existe uma fundação de valores ainda. Não existe um acordo sobre o que é que queremos numa vida em conjunto, não existe uma conversa consciente sobre o que é que nós somos, o que é que nós queremos ser enquanto casal. E, portanto, quando a maior felicidade que nós encontramos numa relação está nesta procura, no desejo e na conquista, não é? Vamos estar sempre à procura de uma pessoa nova que nos traga esta sensação. Aquela incerteza se eu vou conquistar alguém ou não, não é? Como se de repente o ser humano fosse algo que se adquirisse. Aquele momento em que nós estamos a tentar provar a nós mesmos, e quando nós achamos que estamos a tentar provar alguma coisa aos outros, na verdade, no fundo, estamos a tentar provar algo a nós mesmos, que somos merecedores, que os outros nos vão respeitar, e portanto para isso vamos tentar obter isto ou aquilo, não é? Esta ou aquela pessoa. Então, e qual é o porquê desta procura constante de ser o que causa a maior felicidade em algumas pessoas? É o que nós chamamos o correr atrás. E este correr atrás, este estar sempre atrás de alguém, tentar conquistar alguém diferente, torna-se uma espécie de uma droga para nós. Ou seja, existe alguém com quem eu quero estar ou com quem eu quero ter contacto, seja por uma noite, seja por um dia, seja por uma semana, por um encontro, não interessa. Mas existe essa pessoa que tem algo que eu quero. E nesta adrenalina, desta procura, desta conquista, desta incerteza se eu vou ter essa pessoa ou não, o nosso corpo vai libertar químicos. E são estes químicos que se tornam esta droga que nós ficamos viciados, porque é aquela droga que surge até nós conseguirmos concluir esse desejo, até nós conseguirmos conquistar essa pessoa. E isto é de facto muito divertido, mas não é saudável, não nos completa, não cria bases e pode até nem ir de encontro aos nossos valores, àquilo que são os nossos sonhos, às nossas ambições, aquilo que nós queremos para a nossa vida. E na verdade, eu vou-vos dar aqui um pouco da minha história, da minha opinião, é que esta sensação, ou seja, este modo de vida de saltar de pessoa para pessoa é algo que nunca resulta. Porque há toda uma energia que nós estamos a gastar em saltar de pessoa para pessoa, que nós estamos a retirar da nossa visão, da nossa saúde, das nossas relações com as outras pessoas e até mesmo em tentarmos criar algo que seja mais profundo, algo com mais significado com alguma pessoa. Nós devíamos ver a nossa vida como vemos os anos, não é? Por estações. E existe uma estação para cada pessoa. Seja querermos ter uma relação séria, ou seja querermos estar solteiros e andarmos a saltar de pessoa em pessoa, está tudo bem, não há uma resposta correta. Aqui o importante é mesmo haver uma consciência de o que é que eu quero e porquê que eu quero isto. Porque na verdade nós devíamos era querer escolher o que é que eu preciso para crescer e o que é que eu preciso para crescer nas relações com os outros. E se nós pegarmos nestas duas opções, hipotéticas opções de ou estarmos numa relação séria e longa ou estarmos solteiros a saltar de pessoa para pessoa, estas duas opções vão ter prós e vão ter contras, não é? Vantagens e desvantagens. Há muita coisa excitante e fantástica em estar com uma pessoa nova de X em X tempo, mas há também partes muito dolorosas neste processo. E há também muita coisa maravilhosa em estar com alguém durante um longo período de tempo, mas vão também existir partes muito desafiantes. Eu acredito mesmo que as pessoas só têm que saber aquilo que querem e entender o que é que estão a acordar, que vida é que estão a acordar ter, não só com elas mesmas, mas também com as outras pessoas. E antes de avançarmos muito mais neste tema, eu falei aqui dessas duas opções, não é? Entre aspas, opções entre aspas, de ou estarmos numa relação longa ou estarmos realmente solteiros e andarmos a saltar de pessoa para pessoa, mas também obviamente existem outras opções, também mais uma vez entre aspas, como por exemplo o poliamor. E o que é o poliamor? É nós estarmos com várias pessoas ao mesmo tempo, temos várias pessoas ao mesmo tempo. E a minha opinião é que não vai existir aqui uma vida muito consistente de paz e felicidade. Pode resultar durante 1 ou 2 anos e pode mesmo parecer que é algo que vai acontecer, que é possível e que é a melhor coisa que já nos aconteceu, mas vai existir depois um ponto de ruptura. Eu acredito mesmo que já é difícil o suficiente nós lidarmos com a emoção de uma pessoa, portanto imaginem com 2 ou 3 ou 4 pessoas ao mesmo tempo. Porque, e mais uma vez isto é a minha opinião, no caso do poliamor eu acredito que nós enquanto seres humanos temos sempre o hábito de tentar levar tudo muito ao extremo, ou seja,
Quando temos medo de nos apegarmos a alguém, né, de ficar dependentes de alguém, fugimos então para o poliamor. Ficamos com aquele pensamento de eu não quero estar a depender de uma pessoa, em vez de tentarmos perceber de onde é que vem esse trauma, do porquê de termos sempre na nossa vida dependido muito das pessoas com quem estávamos. Preferimos, em vez disso, acreditar que então esta armadura de estar numa relação poliamorosa vai resolver tudo na minha vida. Ou então, quando procuramos excitação ou desejo que já não sentimos na nossa relação, mas queremos na mesma o suporte, a paz e a estrutura que a relação nos trazem, tentamos procurar aquilo que nos falta noutras pessoas, em mais pessoas. Ou quando temos medo de estar com alguém, decidir amar alguém e de repente vermos-nos já daqui a 20, 30 anos e o desejo sexual ter desaparecido ou a atração ter desaparecido e então refugiamos em quê? Em encontrar mais pessoas. E atenção, mais uma vez, isto é apenas a minha opinião, a minha visão. Isto não são as razões do porquê das pessoas irem para o poliamor, não são as regras gerais destas relações, mas em grande parte dos casos e na maior parte dos relatos de pessoas que estão ou já estiveram em relações poliamorosas, isto são realmente coisas que vão na cabeça delas, são coisas que acontecem. E portanto o que eu estou a tentar passar aqui é que seja o estarmos numa relação muito séria, seja o estarmos solteiros e a saltar de pessoa em pessoa, seja o estarmos numa relação poliamorosa, não é nenhuma destas armaduras que vai resolver os nossos traumas, as nossas dores do nosso passado. Quer nós estejamos com uma pessoa, com duas, com três, nenhuma destas pessoas vai ser a cura para os nossos males. E muitas vezes até surge o comentário ou a pergunta de eu gostava de ter uma relação séria, uma relação longa, mas eu não sei como é que eu vou resistir à tentação, eu vejo pessoas novas e eu quero estar com as pessoas novas, não consigo ver-me preso a uma só pessoa. E isto obviamente tem tudo a ver com aquilo que são os nossos valores, qual é que é a nossa visão para a nossa vida. Por exemplo, nós podemos então olhar para uma relação e prezarmos o facto de já termos uma história longa com esta pessoa, uma história de valores, de lealdade, e isso pode ser aquilo que nos deixa orgulhosos, né? Nós olharmos para trás daqui a 10 anos, 20, 30, 40 anos, os anos que forem, e essa história de valores de lealdade ser aquilo que nos deixa orgulhosos e felizes e realmente completos, porque era isso que nós queríamos de uma relação. E outra pessoa pode ouvir isto que eu estou a dizer e achar que é um completo disparate, porque aquilo que ela preza na vida dela não é esta história ou estes valores de lealdade, o que é que seja. Isto está tudo bem, atenção, não é como eu estava a dizer no início, nós temos é que ser sempre sinceros com aquilo que nós queremos. Temos que ser honestos sobre aquilo que queremos e onde é que nós nos encontramos em determinado momento da nossa vida. Ou seja, neste preciso momento, onde é que eu estou, o que é que eu quero, o que é que eu preciso, o que é aquilo que eu vejo. E sermos honestos, obviamente, não só connosco e olharmos para dentro e perceber, ok, é isto que eu quero e porquê, mas também com as outras pessoas, obviamente. E voltando então à nossa pergunta inicial então é possível nós estarmos com uma pessoa apenas, amarmos uma pessoa apenas e estarmos com ela para o resto da nossa vida? Vamos então explorar isto de, ok, eu quero ter uma relação séria. Se nós queremos ter uma relação séria, se nós sentimos que é isso que nós queremos, nós temos que definir o seguinte, quais é que são os meus valores, qual é que é a minha missão, que valores é que eu quero passar, qual é o tipo de casamento que eu quero criar. E quando eu falo aqui em casamento, falo dessa união entre duas pessoas, não é? Dessa relação entre duas pessoas. Qual é que é a vida que eu quero ter? E quando entramos numa relação, é mesmo muito importante nós termos esta conversa consciente connosco e com a outra pessoa. Eu acho que provavelmente esta é a melhor, se não até a única maneira de nós termos uma relação longa e coesa e segura e tudo o que é aquilo que nós queremos de incrível numa relação. Isto lá está, se for a tua escolha, se for o que tu queres, se for eu quero ter uma relação saudável, uma relação longa, isto é aquilo que eu acredito que é, para além de melhor, deve até mesmo ser a única opção para tu teres essa relação longa. E atenção que também há aqui um ponto importante que é, isto não quer dizer que a tua visão não possa mudar. Como eu tinha dito há bocado, a nossa vida é composta por estações. Mais uma vez é importante nós pararmos, olharmos-nos ao espelho e pensarmos, mas porquê é que eu quero isto? Porquê é que eu quero isto ou aquilo em determinado momento da minha vida? Em que é que isto me serve? Em que é que isto está a ajudar-me a cumprir os meus objetivos, a minha visão, o meu plano de vida? E se realmente a nossa resposta for positiva é porque será então o caminho certo, o caminho que nós precisamos para ser tudo bom, positivo na nossa vida. E há uma pergunta também muito interessante que é, então uma relação longa é sinónimo de uma relação de sucesso? Porque as grandes instituições do mundo, e sejam elas religiosas ou não, quase que nos forçam um bocadinho a acreditar que, por exemplo, eu estou com esta pessoa há mais de 20 anos, então eu agora tenho que ficar com ela para o resto da minha vida, senão eu sou um falhanço, sou um fracassado, estou cheio de erros, algo está muito errado comigo. E há muita gente que, por causa disto, fica preso em relações que não quer. Tenta e volta a tentar e nada resulta na relação. E isto por causa da vergonha, da tristeza e da culpa de querer um divórcio.
E quando eu falo aqui em divórcio, também falo de uma separação. Não precisa de ser um casamento, um divórcio pode ser, estás a ter uma relação com a pessoa, estás a namorar com a pessoa e há uma separação, é um divórcio. O sucesso numa relação são duas pessoas que estão a viver a sua vida de forma independente, mas que estão a partilhar uma vida em conjunto. Existe esta liberdade, esta flexibilidade em sermos nós próprios e ao mesmo tempo nós estamos numa relação. Uma relação de sucesso não devia ser uma promessa como o casamento tradicional é. Porque, na verdade, o casamento devia ser uma conversa contínua e crescente, que está em constante evolução. Não devia ser nós dizermos, eu tenho a certeza que estou pronto para isto. Devia ser nós dizermos, eu estou aberto a isto. Porque eu vou voltar a frisar aquela ideia que a nossa vida é composta por estações. Portanto, nós não podemos dizer, isto é aquilo que eu quero para o resto da minha vida. Vou prometer que quero isto para sempre e vou cumprir. Não, isto é mais ou menos como eu imagino, como eu vejo a minha vida daqui para a frente. E as coisas vão mudar, vão evoluir, as pessoas vão mudar. E aquilo que vos falei de termos esta conversa consciente no início é sempre muito importante porque é preciso nós partilharmos se temos ou não o desejo de ter filhos, se quero estar ou não estar numa certa cidade, quais são os planos para o meu futuro. E tudo isto tem que ser falado com a outra pessoa, ela tem que saber o que é aquilo que nós sentimos, aquilo que nós consideramos. Porque mais tarde ou mais cedo isto vai aparecer na relação. E se não estiver bem fundamentado desde o início, vai causar problemas, vai causar desafios e vai nos magoar não só a nós, mas à outra pessoa. Mais uma vez, esta conversa consciente inicial serve mesmo para isto, para nós delinearmos e partilharmos as nossas visões e os nossos valores e vermos se realmente faz sentido, se somos compatíveis. Quantas vezes já ouvimos falar de histórias de pessoas que casam e uma diz eu não quero ter filhos e a outra diz ok, tudo bem, mas lá no fundo pensa isto vai mudar daqui a uns anos e depois a pessoa não muda, realmente continua a manter o mesmo valor e as pessoas chateiam-se e depois pedem o divórcio e as pessoas à volta ficam chocadas porque não percebem como é que aconteceu, mas as duas pessoas dentro da relação sabem porque é que aconteceu, sabem onde é que houve a falta de conversas conscientes. Portanto, nós juntarmos e prometermos só que algo é para sempre, só porque sim, porque fizemos uma promessa, é uma receita para o falhanço total. Por um segundo, vamos só tentar esquecer esta ideia de prometermos amar alguém. Tentem pensar em coisas que nós prometemos a nós mesmos e ao mundo que vamos conseguir e vamos fazer para sempre. Não sei, por exemplo, respirar? Talvez. E o quê? Tomar banho? Há quem possa dizer, não é? Tomar banho e lavar os dentes. Mas mesmo assim, há muitas pessoas que eu sei que não vão tomar banho e lavar os dentes para sempre. Portanto, a realidade, e isto é algo que a mim doeu muito aceitar, e eu sei que se calhar vai doer a ti também aceitar, mas que é super, super importante nós percebermos e compreendermos mesmo porque é que isto é assim. E mais que compreender, praticarmos isto na nossa vida, não é? Mas é que as nossas relações devem ser de alto envolvimento e baixo apego. E vou voltar a frisar, é a coisa mais difícil de se fazer. Eu sei disso, acreditem. Porque muitas vezes o que vai acontecer a mais é mesmo haver um alto envolvimento e um alto apego, ou então um alto apego e um baixo envolvimento na relação. E nós acabamos por nos perder na relação, por nos esquecermos, só para tentarmos fazer com que as coisas funcionem. E esta questão da relação ser de baixo apego e de alto envolvimento é na verdade uma questão de desenvolvimento pessoal. Só quando nós curamos o nosso passado e o passado de outras relações, que na verdade eu acredito que são dores que estão ainda mais para trás da nossa infância, só aí é que vai ser mais fácil nós conseguirmos tomar decisões e não estarmos tão apegados a qual é que vai ser o resultado. Conseguirmos dizer, esta é a minha visão, esta é a relação que eu quero ter, estes são os meus valores, a minha verdade, isto é aquilo que eu não posso mudar para conseguir cumprir com os meus objetivos. E se tu, a outra pessoa na relação, se tu não gostares, se tu não estiveres alinhada ou alinhado com isto, então isto não vai resultar. E a relação não vai poder acontecer. Porque a relação tem que ser o nós pensarmos assim, estamos a crescer juntos, estamos a prosperar juntos, estamos a aprender um com o outro. E se as nossas respostas são não a estas perguntas estamos dispostos a mudar para que isto possa acontecer? E não importa o quão longa é a relação. É aquilo que eu estava a falar no início, nós acreditamos que já estamos com a pessoa há mais de 20 anos e temos de ficar com ela para sempre. Não importa o quão longa é esta relação. Se isto mudar, se nós chegarmos àquele momento em que já não existe mais crescimento e já não existe mais aprendizagem. E é devido a esse alto envolvimento e baixo apego que nós conseguimos identificar isto. É quase como nós olharmos para isto como um negócio. Nós não queremos ter um negócio que nos está a dar prejuízo. Queremos um negócio que está a dar lucro. Portanto, nós não queremos manter um negócio com alguém com quem nós não crescemos, não prosperamos e com quem nós não aprendemos. E o facto disto ser uma questão de desenvolvimento pessoal é porque a pessoa tem que dar 100% de si
na sua própria vida, na sua própria missão e no seu próprio crescimento, para também poder dar 100% de si na sua relação e poder manter essa relação saudável. E para além de saudável, obviamente feliz e consciente, que isto é super importante, é ter uma relação consciente. E portanto isto tudo necessita de muito crescimento, muito trabalho individual, e se este trabalho não existir, vão existir desafios. Aliás, vão existir ainda mais desafios, porque mesmo com este trabalho vão sempre existir desafios, obviamente. E quando nós estamos presos naquela relação em que temos, até podemos ter alto envolvimento e temos um alto apego, nós não vamos conseguir ver quando nós estamos com uma pessoa e até podemos estar a dar 100% de nós para estar com essa pessoa e a outra pessoa vai estar a dar 0% de si, em si mesma e na relação. E nós não devíamos ter que estar numa relação em que a outra pessoa dá 0% de si apenas por causa de um casamento, de uma promessa. A intenção, obviamente, deve ser nós vamos ficar juntos, mas se um dos lados quebrar por diversas vezes esse compromisso e depois disso não estiver disposto a voltar ao caminho certo, ou então se continuarem a fazer vezes e vezes sem conta coisas que nos magoam e nunca pedem desculpa, não se responsabilizam, então nós temos que tomar uma medida consciente. É quase como se víssemos a relação como uma planta, não é? Quando é pequena, quando a pomos no vaso, na terra, temos que estar a cuidar da terra, temos que ter mais cuidado em regá-la mais vezes, temos que ter um cuidado diferente do que quando a planta já se torna uma árvore e a árvore já tem as raízes seguras. Obviamente que a árvore também vai precisar de cuidados e a questão é mesmo essa, é que os cuidados nunca vão parar, mas vão também evoluir. E na nossa vida vão existir histórias de amor e histórias de uma vida. E há muitas pessoas com quem tu podes ter histórias de amor, podes te apaixonar, podes ter aventuras românticas, podes ter estes encontros incríveis. Mas são pessoas que não vão conseguir fazer parte da história da tua vida. Porque são pessoas que podem não partilhar os nossos valores, as nossas visões para o futuro. Podem não conseguir partilhar o estilo de vida que nós vamos querer ter. E portanto, se muitas destas coisas não se alinharem, vão ser então mais uma estação passageira da nossa vida. E há muito, muito menos gente com quem nós vamos poder ter então essa história de uma vida em que nós vamos conseguir alinhar todos estes valores, todas estas visões, todos estes estilos de vida que nós queremos ter. Então numa relação, e quando queremos ter esta relação séria, em vez de uma promessa, em vez de queremos fazer uma promessa de que isto vai ser para sempre, devemos ser agradecidos pelas coisas boas que temos na relação. Devemos tentar falar com a pessoa que está ao nosso lado e perguntar: esta é a relação que tu queres? A relação está a ir na direção que tu queres? Porque se não está, há alguma coisa que nós possamos fazer para mudar isso? E se não estivermos dispostos a mudar, onde é que isto vai parar? E devíamos fazer este check-up regularmente. E mesmo até fazendo regularmente, todos os anos, a nossa relação, por exemplo, no aniversário da relação, devíamos parar, sentarmos com a pessoa e analisarmos a nossa relação de forma muito consciente e pensarmos em conjunto: nós queremos fazer isto por mais um ano e vermos, ok, isto correu bem, isto correu mal, o que é que nós podemos fazer para manter as coisas que estão bem, o que é que nós podemos fazer para melhorar ou mudar as coisas que correram mal. Como é que nós podemos ser melhores e como é que nós conseguimos fazer isto por mais um ano. E isto que à primeira vista pode parecer quase uma ligação mais fria ou até mais técnica, não é? No lado do negócio. Quando nós começamos a analisar, é na verdade um lado muito mais profundo e muito mais cuidado de estarmos numa relação. É tão diferente nós estarmos numa relação por causa de uma promessa, porque nós prometemos isso a alguém, do nós estarmos numa relação em que estamos regularmente a ver se as coisas estão a ir na direção certa, em que estamos sempre preocupados com a pessoa, porque para além de querermos estar bem nessa relação, estamos também preocupados com aquilo que vai ser a nossa vida, o que é que nós queremos. E se pensarmos bem, isto é lindíssimo, é super profundo e é realmente o que devia ser o modus operandi, não é, das relações. Eu acredito mesmo que é muito melhor nós pensarmos e vivermos a relação desta maneira do que estarmos a prometer ou a tentar que a outra pessoa nos prometa a nós: tu vais estar comigo ou eu vou estar contigo até ao fim da nossa vida. E esta promessa, até para muita gente, acaba por ser uma promessa assustadora. O problema do casamento, não é, desta promessa, eu acho que ocorre quando esta união, esta promessa acontece demasiado cedo nas nossas vidas. Por volta dos 20 anos, não é? Aquela zona antes, um bocadinho e depois, um bocadinho dos 20 anos, em que somos ainda tão imaturos, quando nem sequer ainda nos conhecemos a nós mesmos e em mais nada na nossa vida nós tomamos este tipo de decisões e fazemos este tipo de promessas. Se nós queremos realmente ter isto com alguém, esta relação séria e longa, nós temos que estar regularmente a reconectar isso com a pessoa, a renovar isso sempre que for necessário, porque ninguém vai ter uma relação incrível apenas porque fez uma promessa. Tu vais poder e conseguir ter uma relação incrível se a renovares diariamente, semanalmente, mensalmente.
Não porque queres mostrar aos outros que tens um grande número de anos partilhado com outra pessoa, mas porque queres renovar e continuar o crescimento com a pessoa com quem estás. Não só o teu próprio crescimento, mas o crescimento em conjunto, claro. E isto é o que o casamento, a exclusividade ou o compromisso devia ser. Nós vamos tentar crescer juntos continuamente e eu prefiro escolher crescer contigo do que escolher 1001 maneiras diferentes de crescer. É uma escolha super consciente. E claro que se nós queremos realmente estar com uma só pessoa, temos também que descobrir o que é que nós gostamos de fazer com a pessoa. Para além do almoçar fora, jantar fora, ir ao cinema, passear, estas coisas chamadas normais, entre aspas, não é? Existem até outras coisas que podes nunca ter experimentado ou vocês podem até nunca ter experimentado em conjunto e que a pessoa pode gostar mais, como, sei lá, atividades radicais ou workshops ou certo tipo de atividades fora do comum, não é? Entre aspas. E na relação até devemos ir mais longe, devemos ir tentar ter um propósito para além da relação. O objetivo da relação devia deixar de ser o como é que nós podemos ficar juntos, mas como é que nós podemos servir juntos. Como é que nós podemos dar juntos, ajudar os outros em conjunto. Enquanto casal, expandirmos este raio de cuidados e compaixão. Porque o último passo das relações, depois do conhecer, depois do namorar, depois do compromisso, depois do casamento, é o estarmos em serviço. Descobrir maneiras de servir a família, aos amigos, a nossa comunidade, da maneira que mais fizer sentido para o casal, para nós. E há agora uma questão super importante que se vocês ainda não fizeram deviam estar quase a fazê-la, que é o seguinte. Ok, isto é tudo muito bonito, mas espera até tu teres filhos. Porque é muito fácil para ti falares, porque não tens filhos, não fazes ideia daquilo que tens que abdicar, daquilo que vais ter que perder. E o que eu tenho a dizer sobre isto é que é uma desculpa. É uma desculpa válida, mas não deixa de ser uma desculpa. É uma excelente desculpa para nos retrair, como existem 1001 outras deste tipo de desculpas que nós usamos diariamente nas nossas vidas. E que, atenção, podem ser válidas, mas há este fator importante que, para além de válidas, continuam a ser desculpas. Nós é que queremos acreditar que são fatores válidos porque nos vão ajudar a não nos sentirmos tão infelizes na nossa vida. Ajudam-nos a encaixar melhor na nossa vida e no nosso papel de vitimização diário, em que nós já não precisamos de olhar ao espelho e tentarmos perceber ou perguntar, ok, o que é que está mal comigo? E isto não é uma crítica, é mesmo uma verdade, porque, como eu já falei aqui noutros episódios, eu próprio já tive estas minhas desculpas válidas para não fazer certo tipo de coisas na minha vida, ou para me conseguir, ou para me tentar contentar com aquilo que estava a acontecer na minha vida e naquilo que eu era infeliz, porque era mais fácil eu culpar os outros, ou aquilo que os outros achavam que era uma regra geral, do que eu tentar mudar as coisas por mim e fazer a minha vida acontecer da maneira que eu queria. Porque na verdade existem imensas famílias com filhos que prosperam, que se divertem todos os dias ou então de uma forma consistente até. Aproveitam a vida, vivem também de forma independente dentro do casamento e têm o seu próprio tempo, a sua própria flexibilidade e há confiança na relação. E é óbvio que os filhos vão trazer mais desafios a uma relação. E é por isso mesmo que é super importante na relação os dois estarem a continuar o seu trabalho pessoal. Terem esse crescimento de forma consistente, para se poderem tornar melhores seres humanos, mais inteligentes e mais evoluídos emocionalmente e para poderem trazer isso à sua relação. Continuarmos o nosso trabalho pessoal independente da relação para podermos trabalhar a tentar encontrar a cura para aquilo que nos afeta, para não sermos sempre tão reativos, para não trazermos a nossa bagagem para o presente. E nós não podemos ter este medo de olharmos ao espelho e fazermos as perguntas que são importantes para percebermos onde é que nós estamos e para onde é que nós queremos ir. Porque é quando nós paramos de olhar ao espelho e de fazer as perguntas que são mais importantes que tudo na nossa vida vai começar a correr mal. E como em tudo, é também um facto que, para além do trabalho individual, deste desenvolvimento pessoal, vai existir sempre o fator sorte. Ou então, se não for sorte, da vida, aquilo que vocês lhe quiserem chamar, não há problema. Mas que na verdade vai ser um equilíbrio na relação quando um dos lados não estava preparado. Na minha relação, por exemplo, há momentos em que eu olho para trás e vejo já o quanto cresci e o quanto eu mudei. E ainda bem que isso aconteceu, atenção, mas mais importante do que isto é ainda bem que a outra pessoa, neste caso a Daniela, foi capaz de suportar com a maturidade dela a minha imaturidade. Assim como vão existir e podem existir situações em que a minha maturidade vai suportar a imaturidade dela. E muitas vezes numa relação nós pensamos que quem tem o dinheiro, quem paga as contas, ou quem cozinha, ou quem arruma a casa, é quem está a contribuir para a relação. E nós numa relação longa vamos perceber que existe todo um contributo emocional e espiritual que é quase impossível nós conseguirmos perceber e sentir numa relação mais curta, que é quase só física. Numa relação longa nós também temos alguém com quem estamos a partilhar uma caminhada. E há coisa melhor que nós podemos ter alguém com quem nós partilhamos e podemos celebrar os nossos feitos, as nossas vitórias. Alguém que vai compreender
a nossa luta, tudo aquilo que nós já passamos, porque está a vivê-la de perto, não é? E sente felicidade pura pelos nossos feitos. Isto é das coisas mais bonitas que pode existir. Eu acredito mesmo que nós crescemos muito mais quando temos uma só pessoa do que quando temos várias pessoas na nossa vida. Nós conseguimos ensinar e somos ensinados qualidades e habilidades que nós não conseguiríamos de outra forma. Por exemplo, uma habilidade, a questão de nós nos conseguirmos autovalidar. Porque quando nós temos várias pessoas, nós estamos à procura de várias formas diferentes de aprovação. E quando nós estamos com apenas uma pessoa, pode acontecer em determinada altura da nossa vida, ela não nos validar. E isso vai nos treinar a termos que ir ao nosso interior e a nos validarmos a nós mesmos por aquilo que nos é importante e com que nos estamos a preocupar. Ou seja, nós não vamos resolver isso pelo simples facto de irmos à procura de outras pessoas ou de outra pessoa que nos vai dar essa validação. Com várias pessoas, nós se não tivermos o que queremos de alguém, vamos a outra pessoa que nos vai dar isso que quer. Mas isso vai nos impedir de ter esse crescimento, de o conseguirmos fazer por nós próprios. Eu sinto mesmo que cresci e melhorei muito mais ao estar apenas com uma pessoa do que se estivesse com várias pessoas ao mesmo tempo. Se estivesse solteiro e andasse a saltar de pessoa para pessoa, porque acho que iria apenas tentar encontrar uma solução rápida para os meus problemas numa outra pessoa. Na minha vida eu tive durante muito tempo esta fase em que eu andava sempre a saltar de pessoa para pessoa. E eu pensava era sempre, não, eu quero é estar bem, não quero estar a ter problemas, portanto, se eu agora não estou bem, vou saltar para outra pessoa. E eu queria estar sempre a sentir aquele pico da droga, não é? Os químicos que estão a ser libertados no meu corpo. E estas relações nem sequer se tratavam de relações físicas ou sexuais, eram mesmo relações emocionais com outras pessoas. Era estar viciado também nestes químicos, no tentar sempre obter, entre aspas, ou conquistar uma pessoa nova. E lá no fundo acho que o principal era tentar procurar a aprovação a mim mesmo de que eu era merecedor de amor, que eu ia fazer com que as pessoas me conseguissem amar. E isto foi continuando porque era tudo devido a dores e a traumas do meu passado que não estavam resolvidos. Foi só quando eu consegui perceber que eu era o problema, era o denominador comum para todas estas relações estarem sempre a terminar. Quando eu consegui perceber a dor que eu estava a causar, não só a mim mesmo, mas às pessoas com quem eu estava, que eu consegui mudar, que eu consegui tomar a atitude de mudar e querer resolver então o que estava para trás. Um dos maiores perigos é nós querermos uma relação porque não queremos estar sozinhos, não sabemos estar sozinhos. E a melhor lição e a melhor prenda que nós conseguimos dar a nós próprios é levar-nos a sair. Termos um encontro connosco, irmos almoçar fora, irmos ao cinema sozinhos, aprendermos a desfrutar da nossa própria companhia. E isto muitas vezes é muito difícil de fazer. Porquê? Porque a maior parte do tempo nós somos uma má companhia. Temos tantas conversas negativas connosco que nós passamos a não gostar da nossa companhia. E nós, na verdade, temos que aprender a gostar de nós de uma forma consciente e saudável para que nós possamos ser e estarmos felizes sozinhos. E depois, quando nós estivermos já numa relação, não nos abandonamos, não nos podemos abandonar. Temos que continuar a ter esses momentos a sós, os momentos em que temos encontros connosco, porque a relação não tem que ser o nós precisarmos de uma pessoa para sermos felizes. Nós temos que ser felizes por nós mesmos, com a própria companhia, para podermos ter essa adição, essa pessoa ser um mais na nossa vida. E quando a outra pessoa é a razão pela qual nós achamos que somos felizes, e eu sou culpado disto, é quando nós vamos viver nesta pressão de termos que estar sempre, constantemente com a outra pessoa. Eu era fixado nesta ideia, ou seja, eu amo aquela pessoa, eu tenho que estar sempre com esta pessoa. Eu vou para um sítio, a pessoa vai comigo, a pessoa vai para um sítio, eu vou com ela. E a verdade é que, se nós passarmos o tempo todo juntos, onde é que está o tempo em que podemos crescer? Onde é que está o tempo de independência em que nós podemos melhorar as nossas vidas? Portanto, o tempo em que estamos sós não pode acabar. É quando nós temos este tempo em que nós podemos ter mais para trazer mais à relação, para dar alguma coisa à relação. Se isto não existir, nós não vamos trazer nada de novo à outra pessoa. Entre o tempo que estamos juntos, não é? O espaço que existe entre o tempo que estamos juntos, é quando o amor se aprofunda. É quando podemos ter saudades, pensar nas atividades que fizemos juntos, pensar nas conversas, pensar nos momentos. É este espaço no meio dos dois encontros que cria mais harmonia na relação. E o último ponto que eu queria falar nesta conversa é também uma das conversas que eu acho que é mais comuns quando se fala de amor e que também cria mais dúvidas e conflitos, que é, então o sexo na relação deve ser adiado ou não? Qual é que é o tempo que devemos esperar ou não para iniciar o sexo na relação? E eu não sei se vocês sentem isso, eu sinto isto, que existe cada vez
um debate maior sobre isto, não é? Se sim ou não, na primeira noite, na primeira semana, no primeiro mês, há diversas opiniões e a verdade é que não existe uma resposta correta. Porque se pegarmos em tudo aquilo que já falámos para trás, se eu então tiver alinhado a minha vida com eu quero estar solteiro, eu quero estar a saltar de pessoa para pessoa, eu quero andar apenas a divertir-me, eu acho que está tudo bem, eu não vejo qual é o problema de acontecer o sexo na primeira noite, na primeira semana. Desde que haja consentimento, desde que a outra pessoa esteja na mesma página que tu, não há problema. Não estás a pôr os teus sentimentos ou os sentimentos de outra pessoa, não estás a pôr ninguém nem nada em risco. Mais uma vez, tens é que ser honesto contigo e com os outros, tens que perceber se é essa a estação que tu queres para ti. Mas se estás a conhecer uma pessoa e tu vês, ok, eu quero ter uma relação a longo prazo, talvez, adiar o sexo seja uma coisa que tu devas considerar. Não tens que o fazer, isto não é uma regra, isto é uma opinião. E porquê que eu estou a dar esta opinião? Porque é que é a minha opinião. Porque tu queres ter sempre as melhores capacidades para conseguires tomar uma decisão. Não queres tomar decisões sob a influência de químicos. Eu acho que a maneira mais fácil de perceber isto é, pergunta a ti mesmo se removeres toda essa química sexual, eu quero passar tempo com esta pessoa. E sim, tu estás sempre a saltar de pessoa para pessoa e apenas no sexo não vai criar qualquer tipo de ligação. Não vai criar os fundamentos para uma boa relação. Vai ser sempre tudo meio tremido. E, na verdade, os químicos que o nosso corpo liberta no pós-sexo, por exemplo, são químicos que nos fazem até sentir mais próximos da outra pessoa, quando, na verdade, isso não está a acontecer. Por isso, na verdade, não estamos mesmo a fazer um trabalho profundo para uma intimidade profunda e baseada nos nossos valores. Estamos a sentir os químicos, o êxtase, e podemos sentir isto com alguém uma e outra vez, até ficarmos cada vez mais apegados a essa pessoa, sem qualquer envolvimento. Portanto, o alto apego e o baixo envolvimento. No fundo, o que deves pensar é, posso tomar decisões sem estar com a visão deturpada pelos químicos que o meu corpo está a libertar? E até se calhar mais importante que isso é, quero tomar uma decisão de acordo com a realidade ou de acordo com os químicos? E tu já deves ter experienciado isto, ou já deves ter conhecido pessoas que passaram por isto, em que estavam presas em más relações porque o sexo era bom. Sempre que existia uma discussão, sempre que passavam por coisas más, refugiavam-se no sexo. E este refúgio era essa tentativa de salvar a relação. E na verdade, estas pessoas lá no fundo sabem que isto não é saudável, nem estava sequer a ser bom para elas, não é? Estava a ser tóxico. Porque estavam constantemente a lidar com a dor, com os abusos, com a manipulação e com o trauma. Porquê? Porque o sexo era bom. Concluindo então este episódio, eu quero aprender a estar com alguém ou ao estar sozinho? Quais é que são os objetivos na minha vida? Eu quero aventura ou quero paz? Será que eu quero ter liberdade ou quero comprometer-me? E a realidade é que nós não podemos ter tudo. O importante mesmo é nós conhecermos-nos, sermos honestos connosco e com os outros e percebermos qual é que é a estação em que estamos na nossa vida. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.